Olá, turma. Continuando nossa aula, a gente vai falar agora um pouco de desigualdade social, né? Desigualdade nas paisagens brasileiras. Então, lá no seu livro, na página 372, é outro tema que a gente vai abordar na nossa prova, tá? A respeito do nosso conteúdo. Então, eu trouxe essa imagem, né? Essa imagem que também traz no seu livro, na cidade de São Paulo, que mostra muito bem esse contraste. Tá? Então, a desigualdade social é um problema que não afeta somente as condições de vida do brasileiro, né? Dos brasileiros, mas ela afeta também, gera também consequências, né? Gera contrastes marcantes em várias paisagens do país, levando, né, a gente a perceber a riqueza e a pobreza que convivem lado a lado, tá? Então, riqueza e pobreza lado a lado. Você tem um prédio de luxo e do outro lado você tem uma favela, né? A favela de Paraisópolis, tá bom? Então, a gente observa essa paisagem, né? E é importante também a gente entender alguns dados. Olha só, cerca de 15 milhões de brasileiros vivem em condições de extrema pobreza, né, no Brasil. Muitos deles não têm dinheiro nem para comprar alimentos básicos, né? Nem para pagar aluguel, né? Suas moradias e morar em uma moradia adequada. E aí, cerca de 24 milhões de moradias não conta com a rede de esgoto em nosso país, né? Então, a gente observa aqui, ó, essas moradias nas favelas, né, bem tumultuadas, amontoadas também, certo? Do lado desse prédio de luxo, onde tem piscina, quadra de esportes. Aqui o saneamento básico, né, o esgoto, a rede de esgoto, ela não chega de forma adequada, diferente desse outro lado aqui da paisagem, tá? Então, por isso que o nosso tema do livro, né, a desigualdade nas paisagens brasileiras, é bem próprio mesmo, né? Porque a gente observa essas desigualdades na paisagem, tá? Então, em 2016, aproximadamente 6 milhões de moradias no país não tinham coleta de resíduos sólidos. O que é isso? Coleta de lixo. Coleta de lixo. Mais de 6 milhões de moradias. E aí você imagina essas casas amontoadas, sem esgoto, né? Sem uma rede de esgoto, sem coleta de lixo, nesse momento de pandemia, né? Nesse momento que a gente está vivendo do coronavírus. Olha o perigo, né? Então, tem muita coisa para a gente trabalhar em cima dessa imagem, tá? Outra questão também é o quê? Que grande parte dos brasileiros, eles vivem, né, em condições precárias de pobreza. E isso a gente viu lá quando a gente assistiu sobre o documentário de Belágua, no Maranhão, que é uma das cidades com menor IDH, né, menor índice de desenvolvimento humano. Então, a gente viu, né, que essas pessoas, elas acabam que enfrentando dificuldades, né, para sustentar as despesas mínimas, né, que garantam a qualidade de vida, como os gastos com moradia, água, saúde, alimentação, vestuário, educação. Então, muitas vezes a educação, essas pessoas não usufruem nem do vestuário. No básico mesmo é a alimentação. E por isso que a gente observa aqui no Brasil essa grande desigualdade, desigualdade social, desigualdade de oportunidades. Então, apenas uma pequena parcela da população tem acesso à educação, tá? Tem acesso à assistência médica de melhor qualidade, a moradias de alto padrão, a carros de luxo, apenas uma pequena parcela, tá bom? Então, essa imagem mostra muito bem essa questão da desigualdade. Agora a gente vai ver um pequeno vídeo também a respeito da desigualdade aqui no Brasil.
Vamos parar um pouco aqui. Fala, né, que essas desigualdades sociais, elas se manifestam entre regiões, e aí a gente sabe bem disso porque a gente já trabalhou a respeito, né, da região sudeste, né, que é a região mais rica do Brasil. Se a gente comparar tanto a densidade demográfica como a riqueza, ela está mais concentrada na região sudeste, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, do que no restante, né, dessas outras regiões, certo? No meio urbano, no meio rural, você observa diferenças também na periferia para o centro, nas questões de etnias, né? O negro, ele tem menos possibilidades de trabalhar, de entrar no mercado de trabalho, diferente do branco, né? Aqui no Brasil, infelizmente. Em relação aos estados, né? Na região Nordeste, a gente tem 9 estados, mas esses 9 estados, eles são relativamente pobres, né? Se comparado com outros estados do Brasil, da região Sudeste, tá? Então, essas desigualdades, elas se manifestam nesse sentido. Vamos parar um pouco aqui. Aí o que é que diz? Que hoje em dia, uma pequena parte, né, das pessoas que possuem uma situação de vida econômica melhor e superior do que a população, né, da classe média, procuram por planos de saúde e clínicos particulares, né, pela situação que a saúde pública se encontra atualmente. Então, se a nossa saúde pública fosse de excelência, a gente não precisaria buscar um plano de saúde, né? Então, muitas pessoas acabam que buscando, né, ter uma posição econômica melhor, uma situação econômica melhor, acaba buscando esses planos de saúde. Pronto, outra questão da desigualdade aqui é que você observa, né, no vídeo e também atualmente que é dessa forma: hospitais superlotados, falta de medicamentos, aparelhos quebrados, alguns dos tópicos mais discutidos sobre a saúde pública, tá? Então a gente observa realmente essa desigualdade aqui, tá? Nesse momento atual, você tem poucos leitos de UTI, né, para atender pessoas com coronavírus. Por quê? Porque tem hospitais também superlotados e falta medicamentos, falta aparelhos, né? Ou estão quebrados, tá? Bora lá. A população mais afetada é aquela que não possui uma situação econômica de ótima qualidade, ou seja, a maior parte da população brasileira não tem plano de saúde, não tem uma situação econômica boa, né? Então ela depende da saúde pública, não tendo, né, condições de contratar um médico particular ou um convênio que cubra seus remédios ou exames. Pronto, um ponto bem importante a ser destacado aqui é essa questão. Enquanto isso, né, uma parte da população brasileira ela vive
em boas condições, possuem ótimas casas, boa alimentação, possuem também acesso à tecnologia, tá? E utilizam também dos mais variados tipos de roupas e esbanjam alegria. Claro, né? Ela está numa situação boa, né? A qualidade de vida dela está muito boa. Então, mas quando a gente fala em acesso à tecnologia, isso nos remete à questão atual também que a gente está vivendo, né? A gente está tendo aulas online ou aulas gravadas também, mas a gente observa que não é com todo mundo, toda a população brasileira que está vivendo dessa forma. Então, áreas como favelas, na imagem que a gente viu primeiro, a gente sabe que tudo lá chega com mais dificuldade, de forma mais lenta. Então, infelizmente, esse é o retrato do Brasil. Essa desigualdade social que a gente vem observando, né, desde muito tempo, e é histórico, né, como a gente viu também no vídeo, onde os portugueses chegaram para querer dominar os indígenas e aí já começou a desigualdade social, tá bom? Então a gente vai vou finalizar a aula, como eu já falei, estudem essas questões relacionadas à desigualdade social no livro, ouçam novamente a música Alagados, se tiver alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp para a gente discutir novamente a respeito dessa música, do que ela está tratando, tá bom? Vejam também, já que são só 6 questões, a questão do êxodo rural, tá? Êxodo rural e a questão também do cálculo da densidade demográfica